Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Eu enfatizo que é um prazer imenso estar aqui essa noite. Para mim, assim, atender esse convite é um motivo de alegria. Eu sou um admirador, né, um seguidor da Igreja Batista das Taipes há muito tempo. E eu creio que depois da pandemia encheu um bocado de gente que eu conheço aqui, e aí ficou mais fácil ainda, graças a Deus. Então, eu tenho aqui pelo menos o conhecimento de vista de quase todos e já conheço pessoalmente vários, né? A Rafael e Lorena, que estão aqui, que congregam aqui com vocês, é um casal, obrigado pela água, glória a Deus. E é um casal que a gente já está junto aí desde 2011, caminhando junto em congregação, caminhando junto como irmãos em Cristo e como uma família amada e querida. Vieram para Portugal, por acaso não foi por causa da gente, não vieram para cá por causa da gente, mas vieram para Portugal para também tentar uma vida boa. Pastor Saulo, né? Minha sogra está aqui, graças a Deus. Eu sou pastor e sirvo a igreja Lagoinha de Póvoa de Lanhoso. Eu sirvo lá nessa igreja. O pastor titular é o pastor Larry, né, que me liberou para estar aqui essa noite, graças a Deus. E pronto, não vou falar muito de mim, não. Vamos falar um bocadinho de Jesus e aprender mais dele. Amém? De início, eu queria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia de vocês no versículo que vocês, eu imagino, já devem conhecer de cor. Eu já imagino que vocês já poderiam até falar esse versículo no lugar de abrir, mas eu quero que você abra para a gente poder ter acesso à palavra de uma forma clara, de uma forma que a gente possa, que ela possa reverberar, que ela possa fazer voltas no nosso coração e nossa mente, a ponto de gerar um conhecimento não só, não só a nível de informação, mas principalmente em nível de revelação de Deus. Amém? Porque eu creio verdadeiramente que a palavra ela alcança níveis no nosso coração. Afinal de contas, quem aqui nunca leu um texto que falou assim, esse texto estava na Bíblia antes? Nunca tinha lido, né? Parece que às vezes a gente está lendo e quando lê, fala assim, nossa, que revelação, nunca tinha lido esse texto aqui. E pode abrir. Eu vou usar duas versões, né? Vou usar primeiro a NVT, uma versão mais nova, uma versão mais contemporânea, com a linguagem mais contemporânea, e vou usar a João Ferreira de Almeida. Quem conhece essa versão? Vocês sabem que ele é português? Sabiam? Não? Sabiam? Sabiam que ele é português aqui de Viseu? Nasceu aqui perto, que tem uma estátua dele, que foi a primeira tradução bíblica para português, foi ele que fez? Então, a gente tem que honrar ele. Amém? Afinal de contas, o Brasil foi evangelizado em cima dessa versão, sim ou não? Eu conheci a primeira Bíblia nessa versão. Então, vamos ler essas duas. Mateus 28, 19. Se você quiser abrir tanto na João Ferreira de Almeida quanto na NVT, pode abrir. Se você não tiver nenhuma dessas, se tiver NVI, pode abrir também. Eu vou ler a NVT. Onde é que tem um relógio? Eu não perguntei quanto tempo eu tenho aqui. São 2 horas. Quanto tempo? Não, de culto total. São 2 horas de culto total? Das 8 às 10, é isso? Acaba que horas o culto? 9h30? Pronto. Eu vou me esforçar para a gente terminar nesse tempo sem falhas. Então, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Curva sua cabeça, concorde comigo, eu te peço nessa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós pedimos que libere, Senhor, esta noite aqui, algo contundente em nossos corações. Faz com que a gente não saia daqui da forma que a gente entrou, que a gente consiga alcançar um conhecimento revelado, especial da Tua palavra, sobretudo no que diz respeito à prática dela, sobretudo no que diz respeito àquilo que o Senhor quer que nós façamos, andemos, pensamos. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, não nos deixe sair daqui da forma que entramos e, sobretudo, que consigamos propagar aquilo que aprendemos amanhã de manhã, na próxima semana, no próximo mês e para o resto da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu fui convidado por essa igreja para ir ao evento
Tem uma semana, né, que a gente foi no evento Esperança no Porto, não é isso? Mais ou menos isso? Uma semana não, 15 dias, mais ou menos. E eu fiquei... Na verdade, foi uma confusão de sentimentos. Por que foi uma confusão de sentimentos? Porque no mesmo tempo que eu vi aquelas pessoas atendendo a um chamado de Cristo, indo à frente, e me gerou uma alegria muito grande, um entusiasmo muito grande, esse sentimento ele foi permeado com outro sentimento, que é o sentimento de responsabilidade. O sentimento de que aquela quantidade de pessoas que está indo ali, que foi ali à frente, aquela multidão de pessoas, ela precisa da gente, ela precisa da igreja, ela precisa de você, ela precisa de mim. E ela precisa não somente do nosso abraço, do nosso cumprimento, do nosso sorriso. Ela não precisa somente do nosso apoio financeiro, não. Ela precisa de discípulos que ajudem elas a caminhar em Cristo. Aquele resultado que nós podemos, assim, que a gente conseguiu ver ali, que nós podemos aferir naquele momento, é um resultado do reino de Deus que deve gerar em nós, sim, alegria. Afinal de contas, a festa no céu. No entanto, é um resultado que gera em nós, deve gerar em nós, e veio isso com uma força muito grande no meu coração, um sentimento de compromisso e responsabilidade. E a responsabilidade nada mais é do que o ato de obrigação de responder a um acontecimento. Se você tem responsabilidade no reino de Deus, você tem responsabilidade sobre as pessoas que vão chegar para aqui. A igreja em Portugal, eu não falo mais da igreja do Brasil, a igreja em Portugal é uma realidade contundente. Aquele evento no Porto chancela, na minha opinião, a perspectiva e a promessa de Deus de um avivamento em Portugal. Para mim, já está acontecendo. Ele já está fervilhando, borbulhando. Só que isso, ao invés de gerar em nós simplesmente uma euforia, simplesmente uma alegria, simplesmente um estado de êxtase ou de conversas, nossa, você viu, olha que maravilha, você viu o que aconteceu? Deve gerar em nós também um senso de responsabilidade. E como é que a gente responde a isso? Onde é que entra a nossa responsabilidade nesse sentido? É em ser discípulos, como a gente leu aqui em Mateus. E esse trecho de Mateus revela para nós alguns pontos que a gente precisa atentar. Mas, sobretudo, a autenticidade de ser um discípulo verdadeiro. Jesus, ele era acompanhado de multidões, sim ou não? E essas multidões, nem sempre, elas eram de discípulos, sim ou não? Às vezes, quando Jesus, como eu posso dizer, entregou o relatório dele para Deus e falou assim, olha, daqueles que você me confiou, exceto aquele que era para se perder realmente, estão todos aqui. Então, aqueles que eram verdadeiramente discípulos de Cristo, eles foram entregues ilesos, digamos assim, no final do ministério dele. E da mesma forma que ele tinha discípulos confiados, eu quero que a gente entenda, pelo que eu vou falar aqui hoje, que a gente também tem discípulos a ser confiados. Onde é que estão os seus discípulos? Onde é que estão aqueles seguidores que você vai trazer para Cristo? Onde é que estão aquelas pessoas que você vai resgatar numa fábrica, você vai resgatar na fila de uma padaria, de uma pastelaria? Onde é que estão aquelas pessoas que você vai resgatar na sua casa? Esse senso de responsabilidade, ele tem que fervescer em nosso coração da mesma forma que o senso de alegria quando a gente vê uma multidão indo até Cristo. E nesse sentido, a palavra ela é muito clara. Qual é o caráter, qual é o perfil do discípulo que Jesus espera que nós sejamos. E aí eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Esse texto também é um texto bastante conhecido. É um texto que traz a palavra João 15, 1. É isso.
Eu acredito que quase todo mundo que está aqui, pelo menos uma vez já ouviu ou leu esse texto. Eu vou ler ele de forma completa e depois a gente vem trazendo uma exposição breve sobre ele. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. São palavras de Cristo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos que permanecem em mim. E nele, em mim, e eu nele. Produz muito. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando, versículo 8, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando a gente fala, eu não sei vocês, mas esse versículo 8 para mim nunca teve nas minhas leituras anteriores. Até eu perceber esse versículo, demorou muito. Eu ficava na videira, eu ficava no ramo, eu lia sobre quem ia ser lançado fora, eu lia sobre quem era o agricultor, quem era o vinicultor. Eu lia uma série de aspectos e buscava entendimento na minha vida sobre esse texto. Quando eu li esse versículo 8, eu falei, é disso que ele está falando. Jesus, quando encerra com essa frase, ele está dizendo em certas palavras, né, em palavras diretas, que o discípulo verdadeiro é o discípulo que dá fruto. Então ele fala claramente, vocês trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando? Quando vocês dão fruto. Ou seja, o verdadeiro discípulo, o discípulo que consegue cumprir com o desígnio do seu mestre, é o discípulo que dá fruto. E aí eu trago isso para a minha vida, trago isso para Bernardo, trago isso para Bernardo pai, Bernardo marido, Bernardo colega de trabalho. E começo, de alguma forma, a me questionar. Como é que andam os meus frutos? Como é que anda a minha relação de discipulado com Cristo, no sentido de conseguir dar o resultado que Ele espera de mim? E com fruto e com resultado, leia-se, conseguir responder aquilo que Cristo espera que eu responda. Assumir na minha vida a responsabilidade que eu tenho de responder, de conseguir retornar para Cristo aquilo que Ele investiu na minha vida. E eu me deparo com um cenário que não é muito agradável. Eu não sei você, mas quando eu analiso a mim mesmo, eu vejo que eu não consigo sozinho. Nem eu consigo e nem você vai conseguir. Eu não consigo me tornar um discípulo que dá resposta a Cristo sem que eu consiga atrair sobre mim uma graça e uma investidura dele em minha vida que transforme esse meu ser no ser que ele espera que eu seja. Eu não consigo, através do meu braço, da minha força, do meu intelecto, do meu muito buscar, eu não consigo ser esse discípulo. E isso gera em mim o quê? Gera em você, gera em nós o quê? Uma sensação de frustração muito grande. No meu coração ficou uma sensação de impotência muito grande. No meu coração ficou uma sensação de não conseguir, de não dar o retorno, de ser incapaz, muito grande. No entanto, a palavra ela é muito clara e ela é cristalina quando a gente volta para avaliar que o discípulo só dá fruto se estiver ligado à videira. Ele só consegue dar fruto, o ramo só vai dar fruto se ele estiver ligado à videira. E quem é a videira verdadeira? É Jesus.
Não tem como a gente manter uma relação de discipulado com Deus sem dar fruto. E a gente não consegue dar fruto se a gente não tiver ligado a uma relação espiritual com Jesus. Não tem como a gente viver uma vida cristã legítima sem a gente produzir em nossas ações, em nossa vida, o resultado dessa relação espiritual com Jesus, dessa ligação espiritual com Jesus. A gente precisa, de forma contundente, buscar entender o que é que a gente vai ter que fazer dentro dessa caminhada para conseguir estabelecer e manter essa ligação. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é: nós somos chamados a ser discípulos, sim ou não? O segundo ponto, e ficou claro também, espero que tenha sido claro, o segundo ponto é que existem discípulos que, conforme o que está escrito, não são discípulos o quê? Verdadeiros. Não são discípulos que dão frutos. O terceiro ponto é que os frutos, eles vêm porque a gente está ligado à videira. E a gente não consegue produzir nada se a gente não estiver ligado a Cristo. E agora, eu acho que terminada essa introdução, é onde vai começar realmente o ensino aqui dessa noite. Não tem como eu produzir fruto sozinho, Bernardo. E agora? Como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer a partir daqui? Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem saber, já devem imaginar o que eu vou falar. Mas a gente vai conseguir trazer um pouco do que está na palavra para trazer isso de uma forma nítida, para trazer isso de uma forma clara e, sobretudo, prática. Seria muito fácil para mim chegar aqui hoje e falar: ó, gente, a gente precisa ser discípulo, né? A gente tem que buscar ser discípulo de Cristo, está ligado a Cristo. E, sobretudo, não é só de ser discípulo. Você não precisa fazer muita coisa. Você tem que sentar no banco da cadeira e vir para a igreja todo sábado e tentar ali manter uma vida aparentemente saudável espiritualmente, mas não é isso. Para você conseguir ser discípulo e dar fruto, você precisa verdadeiramente cumprir com algumas orientações, alguns meios, que o Paul Washer vai chamar esses meios de meios essenciais da graça. Num livro que tem um mês, eu recomendo para vocês, se vocês tiverem acesso. Se não tiverem acesso, na internet tem ele vendendo aqui pela Amazon. E ele fala que são meios essenciais da graça. O que são esses meios essenciais da graça? São caminhos que a gente vai percorrer, né? Caminhos que a gente vai buscar cumprir para ter acesso à graça de Deus e uma manifestação da graça dele em nossas vidas, uma manifestação de características de Cristo em nossas vidas. E, invariavelmente, né, a gente tem que entender que qualquer caminho que a gente percorra nesse sentido, a gente não vai conseguir se afastar da Bíblia. A palavra ela vai trazer todas as estratégias e todo o conhecimento que a gente precisa para crescer em Cristo. A gente tem uma frase que a gente fala todo fim de culto. Quem sabe qual é? Aqui fala, que normalmente eu pego o final do culto aqui, eu sei que fala. Tem um versículo que a gente sempre fala. Vou ajudar vocês. 2 Coríntios 13, 14. A bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 14. Vamos ler para a gente destrinchar ela aqui um pouquinho? Pronto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. O apóstolo Paulo finaliza a segunda carta aos Coríntios com essa bênção. Todo culto tem essa fala aqui? Todo culto, final do culto tem essa fala no final? Vocês já pararam para entender essa frase? Já pararam para pensar nessa frase? Quem sabia que isso era um texto bíblico? Todo mundo sabia? Tem gente que às vezes não sabe que isso é um texto bíblico. Acho que é uma oração do pastor, né? Aquela oração que o senhor faz no final, não é. É um texto bíblico, é uma bênção apostólica de Paulo.
e ele fala de 3 pontos específicos. Primeiro é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho convicção no meu coração, se eu estiver errado, que Deus ilumine quem não alcançou isso ainda. Mas eu tenho convicção que aqui todo mundo vive a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está todo mundo alcançado pelo sangue, está todo mundo remido pela graça. Eu tenho convicção também que todo mundo que está aqui entende e vive o amor de Deus, sim ou não? Deus, meu Pai, meu Deus, o Senhor me ama, me ajude. Todas as nossas orações, a gente permeia um pouco do amor de Deus. Só que eu tenho dúvidas se realmente, eu falo isso por conta da minha vida, da minha experiência, se realmente a gente conhece o que é em comunhão com o Espírito Santo. Se realmente a gente vive uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E, sobretudo, se realmente a gente tem a influência regeneradora e santificadora do Espírito Santo em nossas vidas. Tem um pastor que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração, é um pastor batista dos Estados Unidos, o nome dele é Francis Chan, pastor Francis Chan. Se você não conhece, também recomendo a ver os vídeos dele na internet, no YouTube, ele tem livros muito bons. Ele tem um livro que o título já é um título desafiador, que o título já é provocador. Né? O livro se chama O Deus Esquecido. Quem já ouviu falar desse livro? É um livro que fala... Glória a Deus. Normalmente não tem ninguém, mas aqui tem uma pessoa. Esse livro fala justamente da pessoa do Espírito Santo. E ao longo ali daquela narrativa, daquela exposição que o pastor Francisco traz para a gente, ele coloca um pensamento dele, que é um pensamento bastante também provocador, mas bastante elucidativo. Ele fala assim, inclusive ele coloca esse pensamento na orelha do livro, né? Que ele fala assim, se eu fosse Satanás, nas palavras dele, a minha estratégia principal contra a igreja seria ela ignorar a existência do Espírito Santo. A minha estratégia principal contra a igreja seria ignorar a minha existência, a existência do Espírito Santo. A paternidade de Deus, né, Deus como Pai, como Criador, teologicamente, quem batalhou foi Jesus. Ele lutou contra os judeus para chamar Deus de Pai. Jesus, ele fez o estudo e introduziu Deus como Pai na nossa vida. Jesus, como Salvador e como Deus, os pais da igreja fizeram isso muito bem. Eles, em vários livros e compêndios e mais compêndios de livros, os santos da igreja, os patriarcas da igreja, definiram Jesus como Senhor, Salvador e Deus. No entanto, eu não sei se coube à nossa geração, ou se vai ainda chegar num ponto que a gente vai delinear doutrinariamente, dentro da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo também é Deus. Porque nos nossos corações, a grande maioria não se relaciona com Ele como Deus. A grande maioria não entende e não vive a influência do Espírito Santo. E aí o que é que acontece? Ao invés de conseguir cumprir aquele discipulado com frutos, a frutificação da nossa vida espiritual fica limitada, fica despotencializada. Por quê? Porque a gente perde a nossa força geradora. A gente perde a nossa força transformadora. A própria Bíblia, no original, vai trazer o nome do Espírito Santo como Dunamis, do grego. Dunamis não interessa muito. O que interessa é que esse nome significa que ele é o poder transformador de Deus. Que o Espírito Santo é a presença do Deus vivo, é a pessoa de Deus em nós para a transformação. Quando Jesus foi expulsar demônios e os fariseus estavam aproximados dele ali e começaram a olhar, começaram a questionar se esse rapaz, Jesus tinha 30 e poucos anos, se esse rapaz expulsa os demônios é porque ele tem o quê? Parte com eles. No entanto, Jesus virou para eles, esse texto está em Lucas, ele falou assim, se
eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino dos céus. Quando você vai ler o evangelho sinótico do mesmo texto em Mateus, o texto sinótico do mesmo texto em Mateus, ele vai dizer lá, se eu expulso esses demônios pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus. O que é que ele quer dizer? A manifestação da graça remidora e transformadora da terra, a manifestação de Deus na terra que vai remir e transformar é o Espírito Santo. E se a gente ignora essa manifestação e essa presença dele, porque o Espírito Santo é Deus, a gente ignora um contexto de transformação que a nossa vida não vai alcançar. E aí, onde é que eu quero chegar agora? Isso que eu acabei de falar e essa conclusão que eu acabei de chegar aqui responde a várias perguntas que às vezes a gente, num discipulado, num aconselhamento, num acompanhamento, aqui como é que chama os grupos em casa? PG. Num PG, num pequeno grupo, você vai ouvir, vai falar assim, minha líder, meu líder, pastor, obreiro, não sei quais são as nomenclaturas, o que for, meu chefe, meu patrão, como você quiser. Eu não consigo mudar. Eu tenho esse problema que me acompanha, só que eu não consigo. Eu tenho a minha índole e eu tenho a síndrome de Gabriela. Quem conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, Gabriela. Né? Às vezes a gente vem numa trajetória de vida que a gente acha que aquilo é meu. Eu sou assim, não vou mudar. Eu sou desse jeito, Deus me fez assim. Ainda contextualiza com o texto bíblico, né? É o meu espinho na carne. Né? Tem nada a ver com isso. E às vezes você vai sustentando aquela característica e ela vai tomando conta de você de uma forma que você acha que ela é irremediável. Ah, Bernardo, eu sei o que você está falando, eu entendo. Eu sei que a gente tem que mudar e tem que buscar melhoria todo dia, mas isso eu não consigo mudar. Posso falar mais diretamente? Essa pessoa eu não consigo perdoar. Esse comportamento dele ou dela eu não consigo tolerar. Esse hábitozinho que eu tenho aqui, como eu já ouvi, Bernardo, será que isso me leva para o inferno? Porque eu não estou querendo, não. E tem coisa assim, eu digo que os grandes, eu deixei de fumar, eu não vim, eu me converti a Cristo, minha família não era cristã. Eu me converti a Cristo, eu tinha uma vida pregressa muito normal, eu diria. Eu digo sempre que eu era um jovem até normal, infelizmente normal demais. Então eu fumava muito, eu bebia, eu gostava de festa, eu gostava de farra. E essas coisas mais, visíveis, eu fui tirando. Eu comecei uma vida de serviço na igreja muito cedo e eu fui tirando. Eu parei de fumar, eu parei de beber, eu fazia uma cara de bonzinho, paz do Senhor, tudo bem, Eu era a bênção. Chegavam para mim, irmão, você é bênção. Eu falei, glória a Deus, que isso, irmão? Não precisa, entendeu? Eu era assim, Eu era jeitoso para tudo e tal. Só que meu amigo, minha amiga, quem me conhece está ali, ó, sentada. Ela sabe todos os meus defeitos. Não está 24 horas, ninguém passa 24 horas com a pessoa, Mas quem me conhece meus defeitos, minhas más qualidades, as coisas pequenas que não estão visíveis, é ela. E quem mais? O Espírito Santo de Deus, que quer transformar meu caráter diariamente no caráter de Cristo, que quer fazer com que eu seja um discípulo frutífero. Quem sabe aqui qual era a pregação base de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino, e produzam frutos dignos desse arrependimento. Eu estou na igreja, eu estou sentado, eu estou servindo, independente se o meu serviço é que está com o microfone na mão, falando sobre a palavra, independente do meu serviço estar com o microfone na mão, falando da palavra, se meu serviço é arrumar a cadeira, se meu serviço é arrumar o altar, se meu serviço é tocar uma mão, independente disso, se eu só venho aqui, oro, intercedo, independente disso, tudo deve
se consumar num discipulado verdadeiro. E a gente já entendeu que o discipulado verdadeiro é um discipulado que é um discípulo que dá fruto. E nada do que vem exteriormente consegue configurar os frutos dignos de arrependimento. O seu caráter, quem conhece verdadeiramente é você e Deus, porque tem coisas que não foi porque ela saiu não, mas tem coisas que nem a Aline sabe. Tem coisas no profundo do seu coração que ninguém sabe, você nunca contou a ninguém. Só que você sabe que aquilo, de alguma forma, não reproduz aquilo que você crê. E o que é que você crê? Ah, Bernardo, eu creio na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e eu creio também no amor de Deus e Pai. Mas quando você começa a desenvolver a koinonia, a comunhão com o Espírito Santo, ele vai lhe dar o quê? O meio da graça que o Paul Washer fala lá no livro, para você alcançar a regeneração daquele ponto. E alcançar o quê? A sua santificação. Bernardo, isso tudo é interessante, mas de onde é que você tirou isso? Primeiro, Paulo. O que é que Paulo vai falar? Antes eu esmurro a minha carne, para que eu não caia naquilo que eu pregue. Antes eu esmurro a minha carne, para que eu não caia naquilo que eu pregue. O apóstolo Paulo está dizendo o que com essa frase? Que existem pontos do caráter dele que, se ele vacilar, ele desprega com atitudes aquilo que ele pregou para as igrejas. É a mesma coisa que você ler a carta de Paulo e ver Paulo e falar, esse senhor escreveu isso. Quem já se sentiu aqui? Não precisa denunciar. Eu já me senti assim. Eu já me senti em momentos que eu falei assim, meu Deus, eu já preguei sobre isso e o meu impulso aqui é fazer o contrário. Meu Deus, a minha vontade aqui é cumprir totalmente diferente do que o que está na palavra de Deus, do que o Senhor me orientou. E que não seja na área moral, de atitudes, que seja na área do coração, que seja na área das feridas emocionais, dos traumas, das limitações, dos bloqueios, que seja na área da saúde mental, que seja na área dos desafios de lidar consigo mesmo. Às vezes o seu problema não está, Bernardo, o meu problema não está nisso. Eu sou até tranquilo em casa, eu tenho uma vida equilibrada financeiramente, eu tenho uma vida equilibrada na família, eu tenho uma vida equilibrada, mas eu tenho problemas no meu coração que eu acho que são inalcançáveis por Deus. Eles não são inalcançáveis por Deus. O Espírito Santo, ele tem um condão de prescrutar esses lugares, arrancar essas raízes de amargura e transformar a sua vida. E eu quero chegar próximo do fim, dando para vocês as dicas de como vocês vão conseguir. Agora que a gente passou toda a parte teórica, né? Agora que a gente passou toda a parte de revelação, trazendo conhecimento, vamos para a parte prática, para o beabá, e agora é a parte que eu mais gosto, é a parte direta. Então, assim, a gente já entendeu que a gente tem que ser discípulo, sim ou não? Que a gente precisa ser discípulo que dá fruto, sim ou não? E que esses frutos a gente não consegue sozinho, sim ou não? Tem limite para Deus tratar esses frutos? Não. Vamos conseguir agora criar ferramentas na Bíblia para a gente conseguir alcançar esses frutos e superabundar em frutificação? Glória a Deus, vamos lá. Quero que vocês, primeiro, assim, tudo que eu vou falar aqui vai ter uma correspondência bíblica, mas vão ter pessoas que fazem mais uma coisa, tem pessoas que não fazem mais outra coisa, então equilibre isso e pondere para o seu desempenho ser o mais assertivo possível. Então, vamos lá. Eu falei para vocês, tem uma frase que eu gosto muito do John Stott, que ele afirma assim, que um grande mal para a igreja é o pecado da independência. E essa independência, aí agora eu vou falar por mim, certo? Sabe onde é que está a minha independência de Deus? Numa pseudo-maturidade intelectual. Eu acho que eu tenho conhecimento suficiente para me virar sozinho. Vocês sabem o que eu estou falando? Não, eu sei o que eu tenho que fazer agora. Eu sei o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer?
Eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais. Só que nada disso retrata o nível de comunhão que eu preciso com Deus para resolver aquele problema. Pô, ficou um paradoxo aí, não ficou não? Pô, eu estou falando de ler, de ler a Bíblia, de orar e de jejuar. Só que eu estou fazendo isso com a raiz errada. O que a gente podia falar de quê? De religião. Eu estou fazendo isso simplesmente como um checklist. Eu estou fazendo isso simplesmente por fazer. E eu não quero que vocês façam isso. O que eu vou dar aqui hoje, o que eu vou estimular que vocês busquem, são ferramentas para você desenvolver a sua vida espiritual, a sua ligação com Jesus, a sua ligação com o Espírito Santo, a sua ligação com frutificação. Porque às vezes eu posso falar aqui de um ponto e você, ok. Mas eu vou falar de coisas aqui que talvez você não esteja praticando. Tá bem? Vamos lá. Primeiro ponto. Abram comigo Tiago 4:8, por favor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem. Vamos ficar só com a parte A. Lavem as mãos, purificadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Ele traz uma série de orientações específicas nesse ponto, mas o que eu quero ficar com vocês é: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de... Vocês já repararam que não é o contrário e a gente sempre acha que é o contrário? Vocês já repararam aqui que o primeiro passo quem dá é a gente? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Ele não está falando, Deus vai se aproximar de vocês e vocês vão caminhar junto com Ele. É isso? Não. O que ele está falando é que nós devemos buscar a Deus, se aproximar dEle e, consequentemente, Ele se aproximará de nós. Fazendo uma distinção que eu acho que não precisa, mas eu vou fazer. Isso não tem nada a ver com o contexto de soteriologia da Bíblia, de salvação da Bíblia, tá? Isso tem a ver com o contexto de relacionamento, de comunhão com Deus, certo? Então, assim, porque a própria Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Pronto. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima de Deus de que forma? Olha, Deus, boa noite, é uma oração, né? Boa noite, eu estou aqui para dizer que o Senhor vai fazer isso amanhã, vai me conceder aquilo. É assim? Né? Vai ser só vitória na minha vida, não vai ter espaço para dor, não vai ter espaço para aima, amém? Não vai ter espaço para, né? Vamos falar um bocado de coisa. Vai ser assim? Não. Eu sou triunfalista, assim, desse jeito? Não. Como é que a gente entra na presença de Deus? Com perguntas. Com perguntas. É uma orientação básica. Senhor, eu tenho esse problema. Como é que eu posso resolver? Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser aquele frutificador que Bernardo falou lá no sábado. Eu quero dar fruto. Como é que eu posso dar fruto? Como é que o Senhor quer que eu dê fruto? Vamos voltar para a videira lá? Aqui é uma bênção, Portugal. Por quê? Porque aqui eu vim entender aquele texto. Só vim entender aquele texto aqui. Onde eu morava, nunca vi videira em Salvador, gente. Salvador, se calhar, o máximo que tinha era uma foto de uma videira. Não tem, não sobrevive. E o que é que acontece aqui? Você consegue ver como ela sobrevive. E o que é que guia os ramos da videira? O senhor sabe. Pode falar. É o arame. Porque se você solta a videira no chão, ela cai, ela esparrama. O que guia é o arame. Quem colocou o arame? O vinicultor, o lavrador. Quem é o lavrador? Quem tem a resposta para o seu problema? Você tem que perguntar a ele, porque ele foi que colocou o estendal para a videira. E para você frutificar e você dar seguimento, você tem que perguntar a ele. Só que aí o que é que a gente tem vontade? Chegou numa crise, chegou num problema, quem é que a gente tem vontade de falar? É com Deus? É com o Instagram?
É com o Facebook, é derramando, às vezes, suas mágoas lá, ou às vezes buscando no pastor um apoio que não existe, às vezes buscando num irmão que não deve buscar. E dificilmente a primeira pessoa que a gente busca é Deus. Dificilmente a primeira atitude que a gente tem é se ajoelhar diante dele e pedir que ele responda a sua pergunta, que ele responda a sua dor com a saída, com o escape dele. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver uma vida de frutificação, na prática, é pare de buscar outros caminhos que não são Deus. Pare de querer colocar na sua vida estratégias que não são de Deus. Existe saída humana e material para tudo, mas essa saída ela tem que vir como uma direção de Deus. Não adianta a gente querer fazer pelo nosso próprio braço. Não vai dar certo. Não tem jeitinho. Eu, no meu trabalho, às vezes atendo pessoas perguntando: Bernardo, como é que eu faço para acelerar isso? Como é que eu faço para adiantar isso, adiantar aquilo? Eu falo: querido, não adianta. Você tem que esperar o tempo. E às vezes Deus está falando para você isso há muito tempo. Querido, você tem que esperar o tempo. Você tem que esperar o tempo de amadurecer. Você tem que esperar o tempo de frutificar. Você tem que esperar o tempo de acontecer. Ou às vezes ele está falando o contrário para você. Ele está falando: olha, avance, conquiste. A terra é a terra prometida, mas você vai enfrentar gigantes, então avance. E às vezes você está querendo ficar parado, está querendo esperar alguma coisa acontecer. Mas como é que você vai descobrir isso? Através de um relacionamento de intimidade, de busca com Deus. Quando você faz perguntas, você vai ter que ter o quê? Respostas. Quais são os caminhos dessas perguntas e respostas? Primeiro, oração. Para quê? Para perguntar. Segundo, leitura. Vamos colocar, né, de uma forma bem explícita para não gerar confusão. Uma leitura temática da Bíblia. O que é uma leitura temática? Ah, Bernardo, eu abri a Bíblia e ler o que está escrito ali? Não. É você buscar através dos seus discipuladores, do seu pastor. Pastor, me ajude a encontrar na Bíblia uma solução de Deus para o problema X. Não é você chegar para o pastor ou para o seu líder de pequeno grupo, ou para quem quer que seja, e vomitar ali problemas esperando que ele lhe dê uma resposta pronta. Não existe. Uma vez eu fui comprar meu primeiro... Eu só tive um carro também, só tive um carro 0 km. Eu fui comprar meu carro 0 km na concessionária, e aí eu estava extremamente ansioso para ver o carro, para pegar o carro, para sair com o carro, botar gasolina e dirigir o carro, e sentir o carro, o cheiro. Todo mundo fala que o melhor do carro novo é o cheiro, né? Eu queria sentir aquele cheiro. Aí eu cheguei para a gerente, falei: minha amiga, meu carro. Eu falei assim: meu amigo, você comprou um carro, não foi caldo de cana, não. Suave, era doce, que nem caldo de cana. Você comprou um carro, não é assim não, é uma semana para chegar. Imagine. A mesma coisa, às vezes a gente quer que Deus traga, que o pastor traga a resposta para o nosso problema com caldo de cana. E não é. Para a gente conseguir construir um caráter de Deus, para a gente conseguir construir a revelação de Deus, às vezes exige tempo, construções, desconstruções. Às vezes são pensamentos, sofismas arraigados em nossa mente que a gente tem que ter tempo para desconstruir, tempo para construir uma coisa nova. E às vezes a solução não vai vir assim. Eu poderia citar aqui muita gente na Bíblia aí que precisou contar com o tempo, né? Davi, Abraão, José, sim ou não? E teve gente que não viu o tempo. Quem lê Hebreus 11 sabe o que eu estou falando. Teve gente que não viu a saída. Morreu e não viu, vai ver na glória. Então, a gente precisa aprender a buscar Deus e buscar na palavra de Deus. Amém? Primeiro caminho que a gente vai buscar para a frutificação. Buscar a Deus. Como é que eu busco a Deus, Bernardo? Através de oração, através da Bíblia, leitura individual da palavra, descoberta individual da palavra. Amém? É você, Deus e o texto. É você, Deus e o texto.
Tem coisa que eu falo, eu sou pastor, eu acompanho pessoas, eu sei, eu não vou conseguir solucionar o problema da pessoa se ela não criar um relacionamento com Deus. Se ela ficar achando que ainda precisa de intermediadores entre ela e Cristo, não vai acontecer o problema, não vai resolver o problema. Você precisa buscar verdadeiramente a Deus. Como é que você busca verdadeiramente a Deus? Agora vem a parte que não é tão boa de ouvir. Você precisa ter disciplina espiritual. Aí tem muito livro de disciplina espiritual que você pode ler, você pode estudar e você vai aprender o que é uma disciplina espiritual. Você vai aprender o que é oração, como orar biblicamente, orar a palavra de Deus, vai aprender como se faz uma leitura bíblica, vai aprender como aprofundar pontos específicos dentro do contexto que você vive, da sua igreja que você vive dentro da Bíblia. É manter um relacionamento com a palavra direto e contínuo. Contínuo. Essa é a parte chata. É todo dia. E dá vontade de fazer todo dia, Bernardo? Não. Estou falando por mim. Não dá vontade. Por quê? Porque existe ali uma... Eu não sei a origem, não vou dizer que é dele, mas a internet divulga, né, os pregadores divulgam, que é de Martinho Lutero essa frase, mas eu não sei se é. Eu não conheço o livro que saiu essa frase. Qual é a frase? Eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, das águas do batismo, mas o miserável sabe nadar. Até hoje eu tento matar ele. Eu vivo isso, gente. Eu posso matar uma casca no batismo, sim ou não? Posso. Sair dali, sou bênção, paz, queridos, tudo bem? Posso, é fácil. Você criar ali uma imagem, né? Uma postura, um falar, uma tranquilidade, uma eloquência, é fácil, é mecanismo, é humano. Mas você chegar ali, fechar meu carro e olhar para a minha cara, eu não vou estar assim. Você furar uma fila de estacionamento na minha frente, eu não vou estar nessa paz. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu falo assim, volte para as águas. Todo dia eu vou tentar afogar ele um pouquinho. Todo dia eu vou tentar. Sabe qual é o problema? Foi o que eu falei antes. A gente achar que ele convive com a gente. Eu tive um Ford Ka, Rafael, Lorena, Aline, todo mundo vai lembrar desse carro. Um carro misterioso, um carro sobrenatural que andava até sem gasolina. Estou mentindo, amor? Está aqui para provar. Não tinha gasolina e o carro andou. Mas vamos lá, não era isso que eu ia falar, não. Esse Ford Ka tinha um vidro elétrico. E o vidro elétrico, quem sabe vai entender o que eu estou falando. Quando quebra, é um desconforto imenso. Sim ou não? Quando você vai entrar, principalmente lá no Brasil, em Salvador, que você tem que tirar toda hora, ticket de estacionamento. Ticket de estacionamento. Então, como é que eu tinha que fazer? Toda hora abria a porta, fazia um contorcionismo para tirar o ticket de estacionamento e voltava. Eu passei com esse vidro quebrado mais ou menos uns 3 anos. Eu aprendi a conviver com o miserável do vidro quebrado. Existem características nossas que a gente aprende a conviver e deixa. Eu não estou falando uma loucura aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Existem características que a gente acha que aquilo ali não vai gerar em nós problemas com Deus. E, sinceramente, a graça vai estar sobre nós, sim. Mas esse tipo de pensamento vai fazer com que você deixe de, no contexto que eu estou falando, deixe de frutificar. E, de qualquer maneira, se você está segurando e ela está lhe incomodando, é porque ela não parece com Cristo, sim ou não? Então, a gente precisa aprender a buscar e buscar de forma diária, contundente. Por quê? Tem uma frase de Valnice Milhomes, não sei se vocês conhecem ela, que ela diz assim, que a carne não converte. A carne não converte. Onde é que a gente vê essa declaração ser sustentada? Em Gálatas 5. Gálatas 5, a partir ali do 19, 16, a partir do 16, vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo vai falar, andeis em espírito para que não cumpris eu estou falando até em JFA, ó, para que não cumpris a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo ilícito. Toda vez que você ouvir essa palavra concupiscência, significa desejo ilícito. Do quê? Da carne. Existem desejos que são lícitos e desejos que são ilícitos. E aí, vou entrando nesse caminho, depois que você adquire a resposta, vem a parte mais difícil.
Tem coisa que você não quer saber, eu vou ser sério. Tem coisa que vai ser revelada nesse momento aí de Bíblia, de oração, de jejuns, de discipulado, de aconselhamento, que você não vai querer saber. Por quê? Vai lhe exigir o quê? Obediência. Tiveram coisas que foram reveladas para mim em oração, do meu caráter, da minha vida, direcionamentos de Deus específicos para aquele momento que eu não queria responder a Deus. Eu não queria obedecer. Por quê? Ia de encontro ao velho homem. Estava tão acomodado, estava tão bonzinho ali, estava tão, sabe, estava tranquilo. Por que eu vim para Portugal? Estava tão bom lá. Muita gente pensa isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. E você vai precisar responder. Às vezes a oração vai dizer para você não. Às vezes a oração vai dizer para você sim. Às vezes a oração vai fazer você orar mais. Mas não importa o que ela diga, não importa o que o Espírito Santo testifica no seu coração, não importa o que a palavra lhe direcione, você tem que obedecer. E a obediência, muitas vezes, é construída na filigrana. Todo mundo sabe o que é filigrana? Filigrana, você é português, não é? Filigrana, ali na Póvoa de Lanhoso, tem muita nas joalherias. O que é a filigrana? É um filamento de ouro mínimo possível para se manter sólido e resistente, que fazem brincos e ornamentos portugueses. Aquilo se chama filigrana, filigrana portuguesa, famosíssima no mundo todo. Aqui em Póvoa de Lanhoso tem muito. Você vai na joalheria, aquela joia extremamente ornamentada, detalhada, com um fio bem fininho. Por que é a filigrana? Porque é o detalhe, é a finura. É muito sutil. E tem coisas que Deus vai atuar na sua vida na filigrana, no detalhe, na finura, no ajuste. Tem coisas que eu já perguntei para Deus e falo, Deus, isso é lícito para todo mundo, por que o Senhor não quer que eu faça isso? Quem conhece o nazireado aqui, o voto nazireu? O voto nazireu é um voto de que judeus, hebreus normais, não cumprem. O nazireu, ele tem que cumprir. Por exemplo, exemplo de nazireu, Sansão. Exemplo de nazireu, João Batista. Exemplo de nazireu, Samuel. São coisas que todo judeu pode fazer, o nazireu não. Todo judeu bebe vinho, ou nem todo, mas é permitido beber vinho. O nazireu não. Todo judeu come o fruto da uva, o nazireu não. Todo judeu pode cortar o cabelo, aparar o cabelo, o nazireu não. Então tem coisas que eu perguntei a Deus, Deus, por quê? Por que todo mundo pode? O Senhor não quer, me mostrou que eu isso não é para mim. É difícil a gente reagir a isso. E isso vai envolver áreas, como eu falei, de detalhe do que você vê, do que você ouve, do que você fala e do que você pratica. A obediência envolve esses âmbitos. Para você atingir um caminho de discípulo verdadeiro, discípulo que frutifica, você vai ter que ter atenção para os detalhes da sua vida, detalhes do seu relacionamento com Deus. No que você vê, no que você ouve, no que você fala, no que você pratica. Que são os pontos de contato que a gente tem com as coisas. A Bíblia vai falar da capa de Acã, a Bíblia vai falar de tocar em morto, a Bíblia vai falar de vários pontos que a gente poderia narrar aqui e aprofundar, do que você precisa cuidar da sua relação com o mundo para fazer o que Paulo vai falar de aprimoramento da santificação. Está lá em Filipenses 2, acho que a partir do versículo 19, salvo engano. Que ele vai falar assim, desenvolver a sua santificação. Você não foi salvo para ficar parado, a salvação ela é dinâmica na sua vida. Você é salvo hoje, salvo amanhã, continua sendo mais salvo, e mais santo, e mais salvo. E não adianta a gente brigar com isso. Por quê? Porque é a verdade que Deus quer para nós. Então, o segundo ponto, depois da busca, é o quê? Obedecer. Se você perguntou, Deus vai responder. Se Deus respondeu e você não deu o retorno que ele esperava, você vai ficar sem resultado. Romanos 8, 26 vai falar... Pode abrir só esse texto que eu vou ser bem claro e vou correr para o último ponto para a gente acabar. Romanos 8, 26. Eu vou dar essa pausa nessa argumentação justamente para trazer para vocês luz no sentido de que você, nem eu, nem ninguém aqui estamos sozinhos. O que é que ele está dizendo aí?
o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. O primeiro ponto ele fala aí, o Espírito nos ajuda. Eu posso chegar para Rafael e falar assim, Rafael, me ajuda aqui com esse púlpito. E aí, Rafael, o que é que você quer que eu faça? Que ajuda você quer? Fala assim, não, eu estou aqui ocupado com a caixa de som, eu preciso que você retire esse púlpito daqui desse lugar, porque eu vou utilizar esse espaço. É uma ajuda, não é? Mas eu posso falar para Rafael também o seguinte, Rafael, me ajuda aqui com esse púlpito? Ele falou assim, beleza. Como é que você quer que eu lhe ajude? Eu falei, não, pega desse lado, que eu pego desse lado. Nós dois pegamos o púlpito. E foi uma ajuda em conjunto. O termo que está escrito no original aí, fala dessa ajuda em conjunto. Não é o Espírito Santo nos ajudar, desculpe, sozinho. Ah, o Espírito Santo faz por mim, o Espírito Santo me faz amar. Sabe como é que ele vai lhe fazer amar? Lhe dando pessoas que não gerem naturalmente amor no seu coração. O fruto do Espírito, as 9 virtudes de Cristo, que compõem o fruto, é um fruto do Espírito, são geradas pelos paradoxos, ou seja, pelos opostos. Para você ter paciência, vai lhe dar coisa que você não tem paciência. Para você ser... Mas toda vez que você decide seguir, ele está ali. Então, vamos lá, vamos pegar aqui essa falta de paciência, eu pego com você, vamos transformar isso aqui numa paciência? Vamos lá, vamos junto. Então, o termo que está ali, sunantilambanomai, do grego. Você não interessa de nada isso, né? Mas é aquela palavra ali. Quer dizer, ajuda em conjunto. É uma ajuda, é uma parceria que você tem. Quem foi que falou que seria assim? Jesus. Quando ele disse o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. E o meu fardo é? Então não se preocupe. A gente precisa mudar. A gente precisa ser transformado. Mas a gente precisa decidir em arrependimento. Decidir em oração que a gente precisa fazer isso. Como? Buscando. Depois da busca, obedecendo. Só que nem tudo são flores, nem sempre vai ser lindo, nem sempre vai ser favorável. E como eu fiz aqui a citação do pastor Francis Chan, o Satanás está militando para fazer com que a gente perca essa consciência, essa revelação e tenha uma vida medíocre perante a Deus, de relacionamento com Deus, de crescimento em Deus. Então, a terceira característica dessa busca que eu trago para vocês aqui como sugestão é perseverança. Vamos abrir Romanos 5, 3, 4, por favor. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos o quê? Perseverança. Pode seguir, por favor. E a perseverança produz o quê? O caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Pode seguir. E a nossa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o quê? O Espírito Santo, para encher o coração, para nos encher o coração com o seu amor. Passe mais um, por favor. Só até aí, só até o último. Vão existir momentos de dor, vão existir momentos de angústia, eu passo por isso, você também, se não passa, vai ter momentos que vão passar. Jesus passou por isso, Paulo passou por isso, Pedro passou por isso, Timóteo passou por isso. Quem sou eu para não passar? Vão ter momentos que você vai chorar e vai achar que você está sozinho, vai ter momentos que você vai ficar achando que Deus lhe esqueceu. Olha, Deus me esqueceu, fiquei aqui, acho que Ele passou e não me viu. Não sinto mais a presença dEle, não sinto mais que eu consigo desenvolver um relacionamento com Ele, mas não desista. Persevere, persevere em buscá-lo, persevere em obedecê-lo, persevere em buscar continuamente mortificar sua carne, persevere verdadeiramente em buscar frutificar como discípulo. Essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus, que eu entendo que é para instruir
e direcionar nossas vidas. Que vocês hoje consigam entender, consigam sair daqui com a convicção que nós somos chamados a ser discípulos, a fazer discípulos, a ser frutíferos, que o fruto não vem do nosso braço, mas que a gente contribui para ele. É uma pegada em conjunto. E nessa contribuição, nesse fruto de arrependimento, nesse alcance de meios da graça, como fala o Paul Washer, a gente precisa buscar, obedecer e perseverar. Amém? Deus abençoe. Agradeço muito a liderança dessa igreja, na pessoa do pastor Alexandre, que generosamente me convidou para vir para cá, né? Falei, meu Deus, que responsabilidade. Tive que responder, né? Tive que vir aqui e responder. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido agregar qualquer coisinha na vida de vocês nesse sentido. Como eu disse, mais uma vez, é uma igreja que eu admiro, que eu acompanho, o crescimento, a mobilização, o destaque, sobretudo a relevância nessa geografia aqui, que a gente já vive há um pouco, há perto de 6 anos, né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E eu queria fazer uma oração final, nesse sentido de agradecimento. Se você puder, fique de pé e concorde comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos, deixe que esse momento seja um momento só seu e de Deus. Que o que eu vou falar aqui no microfone sirva como uma direção, mas que não seja a única voz que esteja sendo ouvida no seu coração, tá bom? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, ligando os pontos, fazendo sentido, trazendo revelação, trazendo textos, trazendo lembranças, fazendo com que não seja meramente um discurso, uma oratória, que não seja eloquência, que não seja, ó Deus, a organização que é feita para se fazer ouvir, mas que seja a testificação com o nosso espírito aqui essa noite, que gere em nós uma transformação, e essa transformação alcance verdadeiros frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos de um verdadeiro discípulo, fruto daqueles que têm intimidade contigo, intimidade que aqueles que só querem pão não conseguem, mas intimidade daqueles que repousam a cabeça sobre o teu peito e conseguem ouvir a tua voz de perto, Jesus, que conhecem o teu coração. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém.